isso. Bom, então, vejam, eu sei que isso está fora, digamos assim, do horizonte dos professores comuns. Oi, Andréia, tudo bem? Bem-vinda. Mas essa duplicação metafísica do mundo, que é uma espécie de rótulo que existe, né? É uma temática que é muito marcada por Nietzsche, né? Então, é muito estranho, assim, como a gente vê isso hoje, como isso era visto na época. Eu estava lendo, assim, alguns textos, há um livro da Lu André Salomé, que foi uma psicanalista, amiga de Freud, de Hilke, de Nietzsche também, entendeu? E ela tem um livro, vamos dizer, que é quase que uma leitura psicanalítica da obra de Nietzsche, da obra que foi publicada na época, né? E isso, de certo modo, continua praticamente desconhecido no Brasil, né? Mas, veja, ela tentava explicar os traços da filosofia do Nietzsche a partir do conhecimento que ela tinha da personalidade do Nietzsche, quer dizer, como alguém muito retraído, etc. Tal, entendeu? Aí, essa explicação, digamos assim, pessoal, é o que, na verdade, com o correr do tempo, pouco importa. O que importa é o que resultou disso, né? Então, pensadores franceses, vários, lá, Deleuze, Lacan, Derrida e assim por diante, eles todos leram Nietzsche, né? E aqui no Brasil ele foi muito evitado, né? Mas por quê? Porque a gente é um país basicamente católico, né? Agora tem essa onda evangélica no governo federal, etc., mas no fundo não altera o esquema que está por baixo disso, né? E o problema é que é muito difícil, por exemplo, você falar em fake news que são alardeadas por grupos ligados ao poder e coisas assim, entendeu? Isso é muito fácil de jogar isso assim para uma política que foi feita pelo Trump nos Estados Unidos, pelo Bolsonaro, que o grupo dele para ganhar as eleições, etc., entendeu? Mas, diga assim, é muito mais difícil ver que ao longo da história isso também já aconteceu, né? Quer dizer, nasceu, por exemplo, em Roma, depois da morte de Júlio César, se alardeou lá que o Júlio César tinha ressuscitado depois da morte, entendeu? E dizem até que essa ressurreição do Júlio César é que serviu de inspiração para escritores romanos, por volta dos anos 70, escreverem a ressurreição de Cristo em Jerusalém. Oi, Leonardo, está chegando? Então, vejam, essa duplicação metafísica. Tudo bom? Joia, bom te ver. Tá melhor? Também. Sim, bem melhor. A família também? Sim, minha mãe melhorou bem. Ela teve 25% do pulmão comprometido, mas eu acho que graças à vacina aí, da primeira dose, né, que ela vai tomar a segunda agora, né, essa semana, então eu acho que foi da primeira dose. Quem puder tem que fazer a vacina. Eu já fiz as 2 doses, né? Sinal que eu estou velhinho já, entendeu? Mas, vejam, essa duplicação metafísica do mundo, tal, entendeu? Quer dizer, ela coloca um problema estético muito, muito sério, né? Que não está sendo ainda examinado aqui. É muito fácil ficar repetindo o que ao longo da história se disse, entendeu? Então, por exemplo, a Bela apareceu sensível da ideia, apareceu sensível da verdade, assim por diante. E ficar por isso mesmo, discutir algumas coisinhas lá do Kant ou do Hegel
e pronto, né? Mas não é esse o problema que essa linha de pensamento mais avançada tem colocado, né? Eu tive umas correspondências no meio tempo com o professor Menninghaus, lá do Instituto de Comparatística de Berlim, e ele sabia assim, das posições do Werner Habermas. Esse cara foi um colega meu. A última vez que eu vi ele faz 20 anos, ele era um ano mais novo que eu. E ele faleceu há 4 anos atrás em Frankfurt, depois de ser professor em Stanford vários anos. E a última vez que eu o encontrei em Frankfurt, acho que foi, ele dizia que estava querendo sair dos Estados Unidos para voltar para a Alemanha por causa da questão da língua, né? Mas a capacidade de a conjunção de análise literária de detalhes estéticos com problemas filosóficos, aqui estou falando de filosofia da linguagem, estética, lógica e assim por diante, é assombrosa, né? Então, isso está acontecendo no mundo já, entendeu? Não é uma coisa que a gente vai inventar. Mas, então, por um lado, a gente tem que herdar essa tradição metafísica e, por outro lado, diga assim, manter o pique de fazer esse questionamento metodológico que está já ocorrendo. E, vejam bem, eu estava lá vendo, pelo que eu não tenho aqui, as palestras do Werner Habermas. Esse aqui é um dos livros dele, estudos sobre Hölderlin, né? Mas, sabe, os grandes centros mundiais de pensamento, em Londres, Paris, Copenhague, né? New Haven, Stanford, assim por diante, Los Angeles, todos chamavam esses caras para dar palestras, para apresentar essas temáticas da aula. E aqui no Brasil, se eu apresentar um projeto desses no CNPq, os meus pares vão dizer que o projeto é inviável, que não dá para fazer. Pode ser que eu tenha razão, entendeu? Mas, veja, um dos problemas que está se colocando aí é que a gente tinha, por exemplo, por isso que esse semestre é uma continuação do anterior, era a questão da teoria mimética, né? E a mímese é uma parte dessa teoria, uma duplicação do mundo, entendeu? Quer dizer, você teria a Terra e o céu, mas depois a vida na Terra e depois a vida depois da morte. Mas você teria também, analogamente, a realidade e a obra de arte, entendeu? Numa espécie de duplicação física, né, por homoiesis, quer dizer, por uma semelhança, né, por uma coincidência entre coisas da obra e aquilo que está fora, né? Por outro lado, vejam, esse tipo de questão está sendo posta em dúvida pela própria produção artística, né? Se vocês pegam, por exemplo, do Magritte, aquele que tem um cachimbo desenhado, assim, sabe? Ce n'est pas une pipe, coisa assim, que está lá escrito, ce n'est pas une pipe, né? Isso não é um cachimbo, né? Por quê? Porque é uma pintura, entendeu? Vocês têm lá dentro esse tipo de problema já colocado dentro da obra, né? Mas vocês têm uma outra tradição que vem, por exemplo, de Hölderlin, passa por Baudelaire, por Mallarmé. Por exemplo, a imagem do cisne, né? Então, por exemplo, no Hölderlin, a metade da vida, o poema dele, tem um par de cisnes que estão num lago e eles contemplam o reflexo da paisagem dentro das águas do lago, entendeu? Então, você tem uma duplicação da realidade dentro do espelho d'água, como você teria no próprio poema que reflete essa paisagem com os cisnes lá dentro. Então, é um poema que aparentemente trata dos cisnes, mas, na verdade, o cisne é um símbolo da própria poesia. Tá? Esse tipo de topos literário
aparece, por exemplo, em Baudelaire, né? Chama Le Cygne, acho que um cisne que ia ser vendido numa feira que era feita antigamente, século XIX, no Carrefour, lá naquela praça onde é que os carros ficam girando ao redor, em Paris. Ele sai da gaiola e fica lá perdido no meio daquela vida moderna de carruagens e cavalos e pessoas andando ao redor dele, entendeu? Então, ele é uma espécie de símbolo da própria poesia e da própria situação do poeta. E isso você tem muitas vezes em Baudelaire repetido, como tem também na figura do albatroz, que é uma ave que voa longe no alto mar, entendeu? E que quando cai no tombatilho do navio, ela é ridícula porque ela não consegue ficar direito sobre as próprias pernas, entendeu? Então, o poeta na vida prática é um desastrado, né? Isso, por outro lado, por exemplo, tem uma famosa passagem do Baudelaire chamado La perte de l'auréole, a perda da auréola. Saiu publicado há pouco tempo uma reedição que eu refiz da minha tese de doutorado sobre Benjamin Adorno e isso aparece lá dentro, né? Então, essa perda da auréola é um poeta que está caminhando pelas as ruas de Paris e tem carruagens que andam para lá e para cá, e você sabe que naquela época não tinha a sarjeta canalizada, entendeu? Quer dizer, aquilo ficava tudo correndo lá pela rua, havia lama nas ruas, etc. Aí o poeta vai atravessar a rua e tem que fugir dos cavalos que estão lá meio que disparados numa carruagem e tal. Aí ele pula para a calçada e nesse pulo ele perde a auréola dele, entendeu? E ela cai na sarjeta. Aí ele fica olhando aquela auréola e fica se perguntando se valeria a pena recolhê-la e colocá-la de novo na cabeça, né? Na leitura que o Walter Benjamin fez disso, seria, digamos assim, um reflexo na vida do poeta pelo desenvolvimento da grande metrópole em decorrência da concentração de mão de obra num local pelas grandes fábricas, né? E o surgimento da megalópolis capitalista, como era Londres, como se tornou Paris naquele momento, etc., né? Então, qual é a situação do poeta na vida moderna? Então, ele pode deixar de ser, digamos assim, alguém que viva numa torre de marfim e se torna alguém que tem que enfrentar a luta do cotidiano, o que significa também que ele tem que vender a produção dele no mercado, né? E sobreviver do que se escreve é muito difícil, porque ninguém quer dar um tostão por nada do que alguém escreva, entendeu? Então, alguns desses autores se tornaram escreviam resenhas para jornais, comentários sobre teatro, sobre exposições, como o próprio Baudelaire fez também. Mas o Baudelaire sobreviveu grandemente por uma herança que ele teve do pai dele, né? Mas essa vida moderna altera o modus vivendi da pessoa e modifica também a maneira de se desenvolver a sensibilidade. Então, por exemplo, na analogia que o Benjamin faz, essa correria da grande cidade, em que as pessoas se tornam anônimas, as pessoas não se conhecem mais na rua, esse anonimato, por exemplo, no Edgar Allan Poe, um conto chamado O Homem da Multidão, esse tema já aparece. Então, onde é que você melhor pode se esconder numa época moderna? Na grande cidade. Porque lá você tem gente desconhecida por toda parte. Enquanto que se você for para uma aldeia, lá todo mundo conhece
todo mundo, né? E por isso que foi necessário desenvolver a carteira de identidade e desenvolver a numeração das casas, né? Porque se tornou tudo relativamente autônomo, né? Então, no caso do Baudelaire, isso se torna um tema assim da produção contemporânea dele, né? E esse tema é retomado por um sucessor literário dele, que é Mallarmé, que tem um poema chamado Le Cygne, o cisne, mas Le Cygne, em francês, significa também o signo. Né? Quer dizer, não se faz apenas um poema sobre um cisne como símbolo da poesia, se faz o poema sobre o próprio poema. Né? E esse poema do Mallarmé, ele fala dos voos de outrora que nunca foram feitos, né? Das perdas que houve, das oportunidades que foram não assumidas, que foram desperdiçadas, que foram destruídas. Né? E vejam bem, isso no Mallarmé, por exemplo, ele tem um verso que diz que ele sonha beijar a mulher lá, tal, então, pour verser un silence pire, né? E pour verser un silence pire significa para lançar um silêncio pior, mas pode também ser versejar um silêncio pior, né? E aí, isso é o final de uma estrofe, e em seguida vem o branco da pátria. Então, o branco do cisne, o branco da ausência, se torna o branco da pátria, sabe? E, de certo modo, a obra de arte emerge desse silêncio, desse emudecimento, tá? Dessa perda, dessa ausência. Tá? Então, essa perda, né, ela se torna algo, veja, sobre a qual tem que ser falado de modo essencial. Né? E esse tema eu não vejo assim ser usado muito aqui no Brasil. Né? Mas, por exemplo, sem querer banalizar o tema, né? Mas, por exemplo, na arquitetura, sempre se está preocupado com fundamentos, com paredes, com telhado, com teto, tal, entendeu? Mas o fundamento mesmo da arquitetura é o vazio. Entendeu? Quer dizer, tudo é construído para gerar espaços vazios. Quer dizer, tudo o que se tem lá, né, paredes, fundamentos, aberturas, telhado, teto, é para não usar aquilo, né? Para aquilo gerar um espaço vazio, nada, diga assim, que vai ser ocupado pela vivência da pessoa naquele espaço, da residência ou do lugar que trabalha, etc. Né? Então, vejam, isso tem uma implicação filosófica, quer dizer, é o não ser que determina o ser da coisa, sabe? Por exemplo, eu estou falando, entendeu? Agora, a minha linguagem só é possível no atual momento por causa do silêncio de vocês, entendeu? Quer dizer, a linguagem aflora do silêncio. Ou, se as palavras fossem todas juntas, seja na fala, seja na escrita, a gente não distinguiria nenhuma da outra. Entendeu? O que dá sentido, por exemplo, a um texto é a separação entre as palavras, sabe? E, portanto, essa separação é o nada da palavra, tá? E é esse não ser da palavra que gera a possibilidade dela ser e ter sentido e significação. Tá? Então, assim, de um modo bem didático e simplificado, né? Eu tenho a impressão que é por aí que está caminhando essa temática, que é claro que, diga assim, no mundo, por exemplo, alemão,
né, na década de 60, 70 e assim por diante, até recentemente, foi muito marcada pela história alemã, no sentido de ter havido nazismo, ter havido a Segunda Guerra Mundial, ter havido campos de concentração e assim por diante, né? Então, a questão da perda, da ausência, da repressão era algo muito intrincado e intrínseco na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, o Adorno lançou uma vez uma espécie de palavra de ordem, né? Que ele dizia que depois de Auschwitz não se pode mais escrever poemas, né? Ele dizia, como se dissesse, depois de Auschwitz não é possível mais fazer arte, né? E aí o Celan, por exemplo, deu como resposta um poema sobre um campo de concentração, né, que ele perdeu a mãe dele e tal, entendeu? Quer dizer, a Todesfuga, a fuga da morte, né? A fuga aqui, não no sentido de fugir, mas de uma composição musical em que vários temas são conjugados, né? E, ao mesmo tempo, uma fuga, no sentido de tentar fugir de. Por quê? Porque se eu escrever sobre uma coisa desagradável e dolorosa, sabe, uma coisa difícil, né? Eu, de algum modo, vou tratar de escrever, ou de pintar, ou de compor, de tal maneira que fique bonito isso, que fique marcante, que fique bem expresso, né? Bom, e significa o que isso, né? Significa que eu vou estar estetizando o não estetizável. Essa expressão está no Adorno, na teoria estética dele, que é de 1970, a primeira edição, quer dizer, 50 anos atrás, né? E essa estetização do não estetizável, né? Uma expressão muito próxima ao que hoje em dia aqui se tem usado na política, a tentativa de justificar o não justificável, né? E dar uma explicação qualquer esperando que as pessoas aceitem, né? Se torna um problema muito sério na relação, na época, entre Celan, Adorno e Heidegger. O Adorno tem um texto horrível sobre Heidegger, que é Jargon der Eigentlichkeit, jargão da autenticidade, né? Ele realmente é um panfleto xingando o Heidegger como sendo um camponês, entendeu? Como sendo um primitivo que não leu Marx, que não leu Hegel direito e coisa assim, entendeu? E que teria ficado numa posição muito aquém do que deveria ser discutido. Só que o Adorno não tinha a estatura filosófica do Heidegger, né? E o Celan, por sua vez, foi ler as coisas do Heidegger, né? Ele leu Ser e Tempo, está todo notado, leu os Caminhos da Floresta, tal, entendeu? Os caminhos, as marcas do caminho, entendeu? Quer dizer, estou traduzindo os textos como Wegmarker, etc. Bom, a questão é que quando se colocou esse diálogo entre eles, e eu, por acaso, fui aluno do Peter Soddy, que era amigo dos dois aí, do Adorno e do Celan, e intermediou, e lá no instituto em que eu estudei, houve um encontro onde é que eles discutiram a poesia hermética em 1967, em que o Adorno fez uma série de observações, e ele participou do debate lá, né? Porque, vejam, a questão que estava se colocando é que se eu cair na linguagem corrente, né, eu vou ser dominado e absorvido pela linguagem corrente que existe, por exemplo, nos jornais, nas revistas, na televisão, etc. Né? Esse blá, 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 que usa muitas palavras para dizer muito pouco, né? E não dizer nada realmente relevante, né?
Agora, que alternativa eu tenho? Né? A alternativa que eu tenho é produzir algo que fuja a essa linguagem comercial e que seja de tal maneira denso, concentrado, que não pode ser absorvido pela grande massa. E isso é um problema, por exemplo, para a arquitetura é quase inviável isso aí, porque o arquiteto depende de encomendas. Ou ele faz o que o cliente quer, ou ele não vai fazer nada. Tá? Mas vejam, há também um outro tipo de arquitetura que o pessoal não tem examinado ainda aqui, que é a questão da arquitetura, vamos dizer, ficcional. Tá? Não estou falando aqui só de projetos que, como houve sobre o túmulo de Newton, por exemplo, que foram feitos para não ser executados, entendeu? Mas, por exemplo, os filmes de science fiction, tá? Estão cheios de uma arquitetura de um mundo que não existe aqui ainda, tá? E como eles imaginam se bem a viver no futuro, né? E isso envolve também as roupas que as pessoas usam, os comportamentos, etc. Como elas se locomovem, etc. Né? Então, essa questão de que linguagem eu vou usar para não cair, digamos assim, nessa duplicação simplória do mundo, né? Que, na verdade, primeiro constitui o mundo. Sabe? Quer dizer, o problema é que a obra de arte ela não é apenas uma duplicação mimética. Por quê? Porque a teoria da mimes, que é atribuída ao Aristóteles, né? Porque lá na poética dele, ele diz claramente que o homem é um animal mimético, né? E a arte é uma expressão mimética dessa natureza do homem. Né? Mas o mimético já estava antes lá, estava em Platão, por exemplo. Né? Já está no primeiro mandamento das leis de Moisés. Né? Você não pode fazer nenhuma imagem de qualquer coisa que exista na terra, no ar, nas águas. Né? Primeiro mandamento da lei de Moisés. Né? Então, o problema é que o mimético ele é uma duplicação. Tá? E vejam bem, se eu duplico, né, algo, o que eu duplico é uma cópia. Então, entre o original e a cópia, o mais importante é o original. E o original é a medida de valor da cópia. Tá? E isso levou, por exemplo, a pintura acadêmica a querer reproduzir de modo exato uma paisagem, ou uma árvore, ou um animal, ou coisa assim, entendeu? Só que o problema é que uma pintura, por exemplo, ela é basicamente em duas dimensões e a realidade é em três. E a pintura ela é estática e a realidade sempre tem movimento e mudança. Né? Então, vejam, a arte tem um artifício subjacente. Né? E aí, como é que eu vou fazer? Qual é o momento que eu vou selecionar para expressar isso? Né? Uma das alternativas que a história da arte teve sempre foi a questão da alegoria. Né? Então, você tem a alegoria na antiguidade, tem no Renascimento italiano, tal. Então, você nasceu na Città di Venere do Botticelli, né? O Nascimento de Vênus, né? Aquela figura, mas ela é a própria beleza da arte que é colocada lá dentro. Então, de certo modo, um dos modos que você tem de ler aquilo não é que é só apenas a reprodução de um mito do nascimento de Vênus, entendeu? Mas é como surge a própria beleza, e a beleza é exemplificada nesse belíssimo quadro do painel do Botticelli, né? Que está lá em Florença. Né? Agora, por exemplo, você tem do Delacroix, o famoso quadro sobre a Revolução de 1848, né? Então, a liberdade marchando, né? Que é a mulher com os seios desnudos está ali com
fuzil na mão, se eu bem me lembro, né? E tem cadáveres ao redor, tem outras pessoas seguindo, e é uma cidade grandemente destruída. Então, é a liberdade, que é uma espécie de ideal, né? Que vai ser buscado e vai nortear o encaminhamento da história. Então, é um momento que ele capta na realidade, mas já marcado pela idealidade, tá? Pela ideia corporificada naquela figura feminina. Então, eu não posso ler aquilo apenas como uma mulher com seios desnudos, entendeu? Ela é a própria liberdade, ela é outra coisa que não. Mas vejam bem, eu, nesse momento estou ainda propondo uma leitura alegórica no sentido de eu tentar descobrir o que está sendo iconizado naquela figura, tá? E eu preciso fazer isso, porque se eu enxergar aquilo apenas como a imagem de uma mulher andando por cima das barricadas, eu não vou estar entendendo o que se passa nesse espaço, né? Então, a questão é que, digamos assim, o sentido da obra é o que se esconde por baixo da obra. Aparece na obra, mas não é, digamos assim, a aparição imediata dela. É uma outra coisa que está subjacente, tá? E vejam bem, então, você tem uma espécie de diferença entre o sentido da obra e aqueles objetos que são usados para dar essa significação, tá? Então, você tem a mulher, você tem o fuzil, tem a barricada, etc., mas você não tem o sentido mesmo da palavra liberdade, né, nisso tudo, mas transparece através de tudo isso, entendeu? Quer dizer, apesar das lutas, apesar das mortes, apesar dos enfrentamentos, apesar da destruição, nós vamos manter esse ideal da revolução. Eu estou citando um pouco isso com mais insistência, porque o Atos Bulgão, uma vez me recebeu no apartamento dele, no fim da Asa Sul, e ele me perguntou se eu já tinha lido os diários do Delacroix. Eu disse, não, não li, não. Ah, então eu recomendo. Aí eu adquiri, acho que não tem em português, acho que tem em francês. Aí eu logo fui procurar o ano de 1848, né? E ele... a questão é que 1848, que é o ano decisivo, ele perdeu. Parece que ele esqueceu numa carruagem as anotações dele, e com isso é um ano que não tem. Entendeu? Tem o ano antes, tem o ano depois, né? Mas, por exemplo, eu acho que o Benjamin não usou esses diários, mas eles são bem sintomáticos, porque ele fala, por exemplo, em Chopin. Ele conhecia o Chopin, né? Ele pintou o último quadro do Chopin, uma obra que ficou incompleta, né? Mas que é muito usado na publicação de obras de Chopin. Aquilo é Delacroix, né? E Baudelaire conhecia esses dois também, entendeu? Então, eles andavam lá, eles se visitavam, tal. Daí tem, por exemplo, as anotações, olha... Eu passei uma casa de Chopin, ele estava só porque ele estava muito adoentado, e realmente ele está com problemas sérios de pulmão, etc. E tal. Depois tem o registro, ó, tivemos uma grande perda aqui, Chopin faleceu, tal, entendeu? Porque ele faleceu bastante jovem, acho que menos de 40 anos, né? Então, vejam, eu estou falando isso também porque está sendo lançado essa semana um livro do Márcio Catunda, que é membro da academia da qual eu sou presidente, que diz que é sobre como poetas franceses viveram em Paris. Entendeu? Quer dizer, então, ele foi diplomata na Europa, tal, mas não serviu em Paris. Entendeu? Mas ele passou meses a fio lá percorrendo, principalmente aquela parte lá mais do centro, lá de Paris,
onde viveram poetas como Baudelaire, Mallarmé e assim por diante. E aí ele vai lá, fotografa a casa, conta trechos da obra, conta como é que era a vida deles lá, etc. Então, a presença, digamos assim, desses poetas dentro da cidade de Paris, ao longo de vários séculos, e onde eles viveram, e muitas vezes lá existe assim, uma placa dizendo, olha, aqui Stendhal viveu fulano de tal, no dia tanto, tal, entendeu? E isso só para compensar um pouco, que parece que o prédio onde é que morava, o pequeno prédio onde é que morava o Lúcio Costa, no Rio de Janeiro, decidiram agora demoli-lo, né? Vai ser posto abaixo, né? Para construir um prédio maior, sabe? Em vez de deixar um vazio lá ou deixar aquilo lá. Bom, então, essa temática, né, do envolvimento da arte na grande cidade e, ao mesmo tempo, essa questão das catástrofes que acompanharam a história europeia, né, e a história mundial, de modo. Agora, vejam, o problema é que quando uma coisa ruim acontece na Europa, se torna uma catástrofe mundial. Se ela acontecer na América Latina ou na África, ninguém lembra. Entendeu? Ela como que não existe. Entendeu? Quer dizer, veja, a gente tem a impressão de que o fato histórico é que gera a historiografia. Tá? Mas uma das conclusões de um seminário que fizeram no Grupo Poética Hermenêutica na Europa há muitos anos, 40 anos atrás, era que é o registro historiográfico que gera a historicidade do fato. Sabe? Se ninguém registrasse, nenhuma história registrar, aquilo não passa a ser parte da história. Sabe? Então, vejam, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, por que se tornaram tão importantes? Porque aconteceram no centro civilizatório, quer dizer, sabe, civilização francesa e alemã entraram em conflito lá, entendeu? E cada um tratou de acabar com a casca do outro. Né? E, por exemplo, a 8 quilômetros de Weimar, havia um campo de concentração que era mais reservado a uma elite de presos. Né? O filho do Stalin, por exemplo, foi preso lá. E ele se jogou, tentou fugir para ser morto, para não ser mais torturado. Sachsenhausen, que chamava. Né? Então, vejam que nessa poesia desse pessoal aparece como é que um centro de cultura, como era Weimar, onde viveram Goethe, Schiller, Liszt, Nietzsche, né? E do lado se gera um campo de concentração para intelectuais, para pessoas da elite. Entendeu? Quer dizer, como é que a barbárie acontece no meio da civilização? Né? Então, e o que você pode dizer ainda diante disso? Né? Ou você tem que calar diante de tudo isso? Tá? E como é que você vai expressar isso? Então, um dos tópicos que têm sido usados para expressar isso é que as artes não são mais belas. Quer dizer, a expressão beaux-arts, belas artes, né, que era muito usada no século XVIII, XIX, deixou de ter sentido. Né? E, por exemplo, Adorno, na teoria estética dele, diz, como tese, assim, também uma pointe, como se diz, quer dizer, um dito meio desafiador, a arte deixou de ser bela para poder ser verdadeira. Tá? Agora, o que quer dizer ser verdadeira? Sabe? Porque o problema é que ser verdadeiro aí se torna... como é que você vai medir a veracidade da obra de arte? Então, a teoria mimética tinha uma coisa bem simples. Tem que corresponder a imagem ao fato posto dentro da imagem, entendeu? Quer dizer, né?
Mas, na verdade, nunca foi assim, entendeu? Por exemplo, toda a pintura da aristocracia, dos monarcas, né? Geralmente botava eles assim de modo mais bonito do que eles de fato eram, né? Um famoso exemplo de ruptura disso é o quadro do Goya sobre a família real espanhola, acho que chama as Meninas, tá? Que eram mocinhas portuguesas, que eram damas de companhia da princesa espanhola, para ir desde pequeno aprendendo a outra língua, tal, né? E elas aparecem naquele quadro, tal, entendeu? E esse quadro é famoso porque o Goya, por exemplo, estava muito preocupado com a reação da rainha, porque a rainha da Espanha era muito feia. Então, como é que você pinta ela sendo feia, né? Mas ele botou ela no centro do quadro e o rei mais afastado atrás. Então, isso reproduzia o que de fato acontecia na época. Quer dizer, quem mandava mesmo na Espanha, portanto, em toda a América Latina, era essa mulher, entendeu? Era a rainha e não o rei ou outro cortesão, tá? E então tem também um quadro, né, que certas figuras não aparecem, mas se tem a intuição de que, por exemplo, o rei estaria aparecendo, etc. Então, vejam, você tem, né, uma série de procedimentos, por exemplo, o grotesco, o chocante, né, o som atonal, não harmônico, né, a música dissonante, né, a música dodecafônica, quer dizer, da 1910, 20, 30, por aí. Quer dizer, se passou a produzir uma coisa que pretendia ser mimética. O Adorno tem um livro chamado Filosofia da Nova Música, que trata disso. Quer dizer, claro, ele era, vamos dizer, fanático do Schoenberg, né? Ele estudou música lá em Viena, na segunda escola de Viena, se chamava, né? E ele orientou o Thomas Mann na escrita do Dr. Fausto. Não sei se você já leu esse romance, eu recomendo muito. O Dr. Fausto é um romance escrito no final da Segunda Guerra Mundial, em que o Thomas Mann, que estava no exílio nos Estados Unidos, pediu, né, ajuda e assessoria do Adorno, né? E um modelo que ele teve que dizer que tinha da figura do Adrian Löwenkind, que é um compositor que procura um modo novo de formular as coisas, né? E aí, para conseguir isso, ele entra num pacto com o demônio, tá? Isso foi repetido no Brasil, né, com o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, entendeu? Que reproduz esse esquema, né? O pacto com o demônio como sendo assim a necessidade de você, para produzir o genial, ter também o demoníaco dentro disso tudo, né? E que leva muitas vezes à loucura, né? E esse era um tema, diga assim, bastante presente na família do Thomas Mann, porque ele teve um filho, por exemplo, que se suicidou, né? Que foi escritor também, né? E então essa arte que não tem mais a intenção de agradar, ela pode ser vista também como mimética, na medida em que ela reproduziria o mundo desagradável, ou o desagradável do mundo, os choques que existem por aí. Por isso que a teoria estética do Adorno, ela é toda ainda mimética. Só que o mimético já não é mais assumido na direção de copiar elementos da realidade ou fazer um portrait, um retrato de alguém, entendeu? Então, ponho lá na minha frente o duque, o conde ou o rei, entendeu?
ou a rainha, ou o príncipe, a princesa, e vou lá copiando os traços e coloco lá. Só que, vejam, nessa pintura da monarquia, da aristocracia, sempre se tinha uma espécie de idealização da figura que corporificava um título. Tá? Esse tema é muito presente no Ricardo II do Shakespeare. Tá? A diferença entre um rei fraco e aquilo que se esperava da figura do rei. Tá? E isso tinha assim componentes jurídicos na época, sabe? Que eram, por um lado, o tema jurídico católico, no sentido da teoria das duas espadas, que era chamado, quer dizer, Deus teria dado ao Papa duas espadas, uma do poder terrestre, temporal, e uma do poder celestial, de dizer quem pode ir para o céu, quem não pode, entendeu? E o Papa delegava uma espada do poder temporal para certos reis, que eram entronizados com olhos sagrados, isso, ou pelo próprio Papa, ou um representante do Papa, e poderiam, então, exercer a função de governante por delegação do Papa. Tá? Ou, então, o próprio Papa exercia essa atividade. Mas, de qualquer maneira, o que se colocava aqui é que, se o representante do Papa é o representante de Deus, ele tem que corporificar um ideal. Então, ele era pintado, digamos assim, mais no sentido de uma figura ideal do que com a figura real dele, sabe? Agora, os Bourbon, por exemplo, eles tinham um queixo muito proeminente, entendeu? Então, você tinha de, ao mesmo tempo, colocar certos traços que permitisse que ele fosse reconhecido, tá? Só que você não deveria exagerar. Eu pessoalmente levei um choque uma vez, quando estive acho que em Viena. Eu tenho um museu lá onde é que tem coisas do Beethoven guardados. Existe um museu em Bonn, que o Beethoven nasceu em Bonn, e o pai dele era um músico muito pobre, eram 2 quartinhos lá que tinha, mas tinha lá dentro os instrumentos musicais usados pelo Beethoven. Né? Tinha um piano lá, eu toquei 2 notas lá nele e o som era de lata, entendeu? Não era um piano muito bom. Mas, por exemplo, em Viena, tinha a máscara mortuária do Beethoven. Desculpe falar isso aqui, entendeu? Mas era costume com essas pessoas eminentes, né, que quando a pessoa morria, se fazia uma máscara dele. Né? Como se fez do Liszt, se fez do Wagner, e se fizeram das mãos do Liszt também, que são enormes. Entendeu? Bom, eu fiquei chocado. Eu acho que o Beethoven deve ter sofrido muito, mas o rosto dele estava totalmente deformado. Sabe? E o Beethoven era um baixinho, né? A gente devia ter por volta de 1,60 m de altura, entendeu? Porque eles eram muito mal alimentados na época. E ele não tem aquela figura, digamos assim, com que aparece ele nas pinturas, com aquela juba de um leão, assim, sabe? Todo resplendoroso, que pinta nele a genialidade do grande compositor que ele foi. Né? Então, você está pintando, digamos assim, uma imagem daquilo que o Beethoven representa em termos de música, e não aquilo que o Beethoven era concretamente. Tá? Bom, dentro disso tudo, né, a questão é que as artes foram rompendo com o mimético. Né? Por exemplo, o Van Gogh, né, ele não vendeu praticamente obras durante a vida dele. Fala em 2 quadros, talvez. Entendeu? Ele foi sustentado pelo irmão dele, que achava que aquilo valeria muito um dia. Mas qual era o grande problema lá? É que ele pintava de tal maneira que a marca do pincel ficasse na tela. Tá? E isso gerava como que uma terceira dimensão naquilo que deveria ser só a reprodução de algo externo. Tá? Existem cartas do Van Gogh
não só com o Theo, mas com um outro amigo, pintor, amigo dele, em que os dois se perguntavam se eles abrindo um novo caminho para a pintura, mesmo que aquilo não fosse reconhecido pelos seus contemporâneos, eles não estariam provocando, vamos dizer, o enterro, a destruição de toda uma tradição de pintura, vamos dizer, aqui, entre aspas, acadêmica, de pintura, entre aspas, clássica, sabe? E isso era uma preocupação do Van Gogh, né? E veja, ele só pintou durante 9 anos e meio, né? E não sabe bem quantas obras ele produziu, mas por volta de 900 que se acha, né? Mas não se tem certeza, né? Bom, isso já gerou vários processos, etc. Mas então, vejam, os quadros do Van Gogh, eu acho que eles são muito bonitos, entendeu? Mas é que eu não estou preso à pintura de tipo acadêmico. E o que está acontecendo, por exemplo, hoje no Brasil, é que aqueles pintores que eram, vamos dizer, de tipo acadêmico, né, eles, você pode comprá-los de modo bastante barato hoje em dia, muito mais barato que eles custavam na época deles, sabe? E agora está acontecendo de novo outra coisa. Para mim, é a impressão que eu tenho, eu não quero colocar isso como absoluto. Por exemplo, a Anita Malfatti, quando ela voltou da Europa e dos Estados Unidos, ela foi fazer uma exposição mais modernista, digamos assim, né? E vendeu, parece que uns 9 quadros. E aí veio aquela famosa polêmica, né, que o Monteiro Lobato se encadeou, botou no jornal escrevendo contra ela e tudo. E parece que dos 9 quadros que tinham sido vendidos, 5 foram devolvidos e os 3 ou 4 não. E ela foi aconselhada a pintar de um modo mais, vamos dizer, entre aspas, naturalista. Então você tem um monte de quadros dela, né? Sobre um ramalhete de flores, né? Ou pintar coisas típicas brasileiras, como uma pintura de festas do interior, caipira, da festa de São João e coisas assim. Né? E é engraçado que, ultimamente, essas obras dela, que eram vistas assim, há 10, 15 anos atrás como valendo 50, 70, 80 mil reais, você consegue comprá-las por R$ 2.500, R$ 2.000, 1.500, entendeu? Agora, há poucos dias surgiu uma obra dela pintada da maneira modernista, quer dizer, um rosto parece, por exemplo, com as cores verdes, entendeu? Né? Que no rosto que a pessoa normalmente não tem na cara, entendeu? E essa foi muito disputada e subiu o preço lá em cima, entendeu? Né? Então, eu estou falando aqui dessas oscilações, mas por baixo disso, né, está esse bendito conceito de mímese, e subjacente ao conceito de mímese o conceito de verdade, como homoiesis. Né? O A igual a B, entendeu? Realidade igual aqui. E aí, voltando. Quer dizer, o problema da realidade a ser copiada não é apenas a ser mimetizada, não é mais apenas uma realidade externa, como geralmente era visto de um modo bastante simplório. Tá? Mas, por exemplo, você tem no romantismo alemão, Schelling ou companhia, né, que a obra é a objetivação da subjetividade. Ela é subjetividade objetivada. Né? Então, é uma mímese na obra da interioridade do artista. Significa que ele vai produzir algo que seja uma reprodução do seu interior e, ao mesmo tempo, isso vai ser uma espécie de filtro que lhe permite se afastar de uma cópia imediata da realidade. Entendeu? Porque ele está fazendo uma coisa que seja significativa e a obra se torna significativa na medida em que ela não for apenas a reprodução de algo externo. Tá? Essa noção não é nova. Lá no Platão, por exemplo, lá pelas tantas aparece, por exemplo, uma casa, né?
como expressão da subjetividade do dono da casa. Ele tem um registro assim nessa direção, mas ele não desenvolve esse raciocínio, entendeu? Quer dizer, que na casa, na residência, você veria uma espécie de transposição da interioridade do dono da casa. No fundo, por exemplo, o Alberti, quando ele vai discutir a questão de que a obra de arte, a obra de arquitetura deve refletir a dignidade do dono da residência e a sala deve ser ornamentada com pinturas, esculturas, etc., de tal maneira que o dono da casa se mostre honrado em receber pessoas honoráveis e, ao mesmo tempo, essas pessoas honoráveis merecem essas obras, entendeu? E vice-versa. E essas obras mostram a honorabilidade do dono da casa também. Tá? Então, de qualquer maneira, você tem uma correspondência entre a coisa objetiva e a subjetividade. Tá? Mas quando eu estava falando, digamos assim, do poema sobre o cisne, tá? Que representa a própria poesia, tá? Então, é um poema que é sobre o cisne, mas ele próprio é o cisne. E isso é levado adiante, então, por Mallarmé, quando ele dá o nome Le Cygne, e em francês, Le Cygne significa essa duplicidade de ser o cisne e ser, ao mesmo tempo, o signo do cisne. Tá? Então, não é propriamente mais um poema sobre algo, mas ele é esse algo se mostrando. É diferente. Né? Se você pega, por exemplo, aquela escola alemã de pintura chamada Neue Sachlichkeit, 1910, 20 por aí, né? Eles não tinham uma preocupação em reproduzir de modo acadêmico a realidade. Eles pretendiam pegar certos traços fundamentais do real e reproduzi-los dentro da obra, numa combinação de cores fundamentais e complementares, etc. E essa pintura podia não corresponder às cores reais e às nuances da realidade. Procurava fazer uma pintura, de certo modo, simplificadora desse mundo externo. Tá? Então, vejam, você dá uma autonomia à obra em que ela não se submete a ser uma reprodução do real. Tá? E ela não é apenas uma reprodução da subjetividade, nem apenas uma reprodução de objetos simbólicos que são colocados dentro do texto, dentro da obra, para representarem aquilo que se quer dizer com essa obra. Né? Então, vejam, nós estamos tendo aqui um processo de radicalização dessa mudança, que se colocou, então, para vários desses intelectuais, alguns deles com perfil judaico, no caso, como Derrida, Celan, e Adorno e Soddy, por exemplo, né? Mas outros não, né? Como Heidegger, que no fundo tem esse tipo de problema lá dentro, né? Que é a questão de que fundamental na linguagem é o silêncio, é o não dizer, é a ausência. Né? Então, mas de tal maneira que essa ausência transpareça na presença. E daí a questão da poesia hermética, como um caso, digamos assim, extremo de colocar isso aí, em que você tem um poema em que você não consegue entender o sentido dele, e você pode ver vários sentidos subjacentes, e quanto mais você retorna, mais sentidos você pode descobrir, né? E acaba sendo um poema, de certo modo, inesgotável na sua plurissignificação. Tá? Mas ele não quer ser a reprodução de algo externo, ele quer só ser um modo de existência que se afirma
não para o mundo, não para fora, mas só para ele próprio se dizer. Sabe? Meio complicado. Eu tentei hoje de manhã, vamos ver se eu acho aqui, expressar isso. Veja aqui, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Desculpe essa falta de modéstia, digamos assim, né? Aqui, ó. Essa foi só uma... Tá? Então, veja, é uma brincadeira aqui, né? Mas começa com 3 pontos, assim, não está dizendo nada, né? Escuto. Vós falais e falais, da vossa voz gostais. Fico mudo. Da pedra, a fala muda, muda a minha fala. Cala. Com os micos do quintal converso. Eles entendem a fala da banana. Na rede, embalo a fala que cala. Sóis e fiapos acenam. E aí, novamente, né? Quer dizer, estou tentando exemplificar, desculpe se está mal feito, tal, entendeu? Mas esse tipo de temática, que é muito presente em Paul Celan, nas suas análises do Bernard Hamacher, no Paul Deman e outros, no Heidegger mesmo, entendeu? E que está muito presente no pensamento dos centros mais avançados e que aqui no Brasil praticamente não se fala, entendeu? Quer dizer, vejam, porque o problema... Desculpe simplificar de novo, eu já estou terminando, né? Depois a gente faz intervalo e continua depois. E depois a gente vai fazer uma discussão, né, em torno disso. Nós achamos aqui que o importante é se contrapor aos absurdos que, por exemplo, o presidente da República tem, volta e meia, dito coisas fora da dignidade da presidência, digamos assim. Né? Na USP tem uma revista que tem o título A Terra não é a Terra é redonda, entendeu? Onde grandes intelectuais brasileiros, ou de São Paulo, ou de outros lugares, estão participando. Né? Agora, o que é a Terra redonda? É uma banalidade, mas está se contrapondo aqui ao terraplanismo. Né? Então, vejam bem, agora, se eu tenho que afirmar que a Terra é redonda, como eu estou me contrapondo à tese de que a Terra é plana. Entendeu? Quer dizer que é uma coisa que há 500 anos atrás podia ser mais ou menos admitido, mas, pô, mas quem olhou o mar na beira do mar sabe que ela é curva, já tem fotografias, etc. Então, mas se eu ficar insistindo que a Terra é redonda, eu estou me deixando determinar pelo terraplanismo. Não dá para entender, entendeu? Então, eu não posso ficar nesse bate-boca, sabe? Que eu tentei caricaturar aí, com a fala abundante e tal, entendeu? Que corre por aí, entendeu? E ao mesmo tempo caricaturei com essa fala interessada, digamos assim, dos micos que comem banana, entendeu? Na verdade, eu tinha mesmo. Às 8h30 da manhã, por exemplo, eu tenho um encontro marcado com 5 micos que moram aqui por perto, entendeu? E eles estão lá me esperando para eu dar banana para eles, entendeu? Então, não é assim tão pura fantasia, não, é um fato, né? E hoje, 4 deles pegaram banana da minha mão já, entendeu? Quer dizer, estamos avançando no diálogo. Na verdade, estou pagando aluguel pelo terreno, entendeu? Quer dizer, e o preço aumentou de 1 para 2 bananas e 2 agora para 3, entendeu? Que nessa época de seca, entendeu? Mas eu acho que eles merecem esse pagamento, né? E, ao mesmo tempo, veja, aí dentro disso aqui tudo, né, há várias citações indiretas do Paul Celan, tá? Esse poeta que eu traduzi. Então, como eu traduzi, então eu mais ou menos sei. Então, por exemplo, Sóis e Fiapos. Tem um poema dele chamado Fadensonnen. São sóis em fiapos e fiapos de sol também. Entendeu? E o sol é o símbolo da divindade, entendeu? E a divindade se estilhaçou e virou só fiapos de sol. Né? Esse é um poema que ficou tão famoso na Alemanha
que eles fizeram um inquérito com 3.000 pessoas sobre o que significava aquele poema curto. Então, Fiapo sóis sobre o gris negro ermo, ainda há canções a cantar além dos... não sei, além das árvores, alguma coisa assim, né? Então, aí muitos acharam que era uma descrição de um quadro, entendeu? Né? Onde é que teria uma floresta e raios de sol cortando lá, tal, entendeu? Bom, essa foi a resposta mais frequente, né? Mas, vejam, há uma temática aí subjacente, né, que quer ver o que significa, né, essa ausência de sentido. Tá? Veja, porque enquanto eu estiver falando com uma antítese, né, por exemplo, a linguagem hermética, poética, ao contrário da linguagem comercial, né, ou fazer um tipo de projetos arquitetônicos fora da escala do padrão modernista que está correndo por aí, entendeu? Eu estou ainda determinado pela tese dominante, tá? Então, se eu não quero continuar dominado pela tese dominante, né, eu tenho que desenvolver uma outra linguagem que comece com a negação da minha negação, entendeu? Né? E que afirmação vai ser possível para ela ainda depois dessa negação da negação? Eu estou falando que negação da negação, que está muito presente na dialética negativa do Adorno, que é um texto muito lido no mundo europeu e norte-americano. Bom, o problema é saber como é que nós vamos ler isso aí tudo. Então, nós, no semestre passado, tínhamos discutido bastante a questão da liberdade na criação artística, né? A liberdade como essência, do certo modo, do belo. Depois levantamos também a questão da liberdade como essência da verdade, né? Mas nós não chegamos a desenvolver esse outro lado que eu estou querendo ver se a gente pode discutir mais nesse semestre, que é a questão da liberdade de interpretação, a liberdade hermenêutica. Tá? Então, por isso que eu coloquei, assim como ponto para a gente discutir, a hermenêutica e a coerção. Tá? E porque, vejam, há uma tendência a se repetir o mesmo que é vigente num certo meio. E aí a gente aceita aquele meio, passa, consegue os títulos, consegue publicar, consegue ser aceito. Mas, vejam, significa que eu estou no âmbito daquele grupo. E naquele grupo aquilo é válido. E nada mais do que aquilo, sabe? E esse que é o problema. Né? Será que o horizonte desse grupo é o que realmente deve ser mantido? É o que deve valer? Tá. Bom, nós tínhamos visto, portanto, que nós estamos diante de um problema, né, que é quase que um impasse. Né? Mas vejam, as pessoas assim que pretendem estar mais avançadas entre nós ficam citando o Heidegger, por exemplo, né? A revisão do conceito de verdade nele, né? E isso não está errado de dizer que ele é importante, não se trata disso. O problema é que já houve uma discussão em torno disso. Por exemplo, ele diz que a linguagem é a casa do ser. Ora, será que é a casa do ser mesmo? Né? Ou será que não é mais uma casa do não ser? Sabe? Quer dizer, do ser que se apresenta como se fosse tudo e, na verdade, é vazio de verdadeiro sentido. Né? Então, e que não trata das coisas mais importantes e relevantes, que escamoteia tudo sob a capa de milhares e milhares de palavras e imagens. Né? Isso se repete, por exemplo, dentro da arquitetura, muito frequentemente, quando
se faz um projeto depois do outro dentro do estilo modernista, né? Como se a gente estivesse ainda vivendo há 100 anos atrás, né? E não se abriu o caminho para uma outra coisa diferente, né? Então, veja, por exemplo, essa questão de casa, né? De ser um lugar, né, que a gente se sente bem em casa, né? Desculpe eu falar isso, mas, por exemplo, eu venho do meio no sul do Brasil, de descendentes de alemães que tiveram a língua deles proibida no Brasil na época do Estado Novo, antes da guerra já. Foram feitos lá campos de concentração para prender as pessoas que falassem alemão, né? Então, eu cresci ouvindo essas histórias de pessoas que tinham sido presas lá, tá? E não se fala de campo de concentração que houve em Estrela do Sul lá, então se fala de uma grande imagem de Cristo que vai ser inaugurada daqui a pouco lá, entendeu? Então, fica como que não sendo aquilo que foi, né? E se torna aquilo que não é, né? E, então, por exemplo, Celan problematizou isso colocando a linguagem tratando de um campo de concentração, por exemplo, né? Ou os prisioneiros que eram mortos no campo de concentração, assim, gaseificados, né? Eles eram cremados, e aí dizia, tem túmulos lá nos ares, nas nuvens, né? Então, digo assim, se a língua é o lugar onde é que você fica aprisionado, onde é que você tem certos tipos de comportamento padronizados que você não pode simplesmente passar por cima, porque senão você não tem o emprego, não tem a produção, não tem a comunicação, etc., né? Até que ponto essa é uma casa ou é uma prisão, né? Um grande campo de concentração, né? Eu não sei, né? Quer dizer, eu não quero tomar isso como absoluto, mas, por exemplo, repete muito, né? Eu vi isso em congressos de filosofia, né? Que a verdade é a clareira, né? A gente vai até publicar no próximo número da revista Estética e Semiótica, que já está pronta há um mês, só não, o Júlio César não terminou para publicar, mas lá os orientandos do professor Fuão faz a brincadeira entre clareira e lareira, e a lareira como sendo, digamos assim, o fundamento da casa, onde é que no fogo, que era cuidado, eu acho que pela dona da casa, entendeu? Se achava que tinha a presença dos deuses lares, né? Daí vem a palavra lar, né? A presença dessa divindade, né? Até que ponto, né, essa clareira é a verdade da floresta, né? Eu tenho a impressão que é bastante evidente que a clareira não é a verdade da floresta, né? A clareira é uma exceção na floresta, né? E geralmente é uma devastação que foi feita na floresta, né? Então, essa noção de clareira como sendo a verdade, né, da floresta falsifica o objeto, né? Então, o Heidegger 2 está muito mais perto disso, que é aquele que vai sugerir que a verdade é algo muito intrincado, muito complicado, muito enredado, né? Então, o Celan, por exemplo, já tinha respondido a isso, e o Heidegger tomou conhecimento disso, assistiu às leituras que ele fez de poemas e convidou ele a visitar a cabana dele lá em Tottenauberg. Ele diz a verdade quem sombras diz. Então, quer dizer, se você não deixar entender essas sombras, você não vai estar dizendo a verdade. A verdade não é só a luz solar, como se viu na escolástica, e como a Igreja Católica assumiu como sendo, diga assim, através dos vitrais, colocar a transparência do divino acessível aos homens, né? Na Sagrada Família, o Gaudí não foi além disso também, quer dizer, dentro da crença católica dele, né?
Mas Chartres procurou fazer vitrais bem altos para que Deus viesse para perto do homem. Isso está lá no Platão, no livro VI da República, já. Né? Agora, por exemplo, o Pascal, que era um monge, dizia: não nos condenem por sermos obscuros, porque nós fazemos da obscuridade profissão de fé. Entendeu? Aquilo que não for um tanto obscuro, um tanto menos claro, menos nítido, entendeu? Não é verdadeiro, né? E isso é um problema muito sério na época, porque, vejam, o Descartes tinha proposto que a verdade era ideias claras e distintas, né? O que seja claro. Né? Mas veja, se você entra, por exemplo, num desses grupos bolsonaristas, eu por acaso tenho acesso a um, lá, eles interpretam tudo da ótica deles, entendeu? E o que não servir fica fora, entendeu? Há uma outra explicação, né? Não há explicação. Né? Então, que é claro, né? O catecismo é claro. Quem criou o mundo foi Deus. Quem foi Cristo? É o Filho de Deus que veio nos salvar. Aí você não está mais discutindo se a humanidade foi salva ou não foi. Entendeu? Como é que ela seria se ela, a caminho da salvação, como é que ela deveria ser, entendeu? Você tem uma ideia clara e distinta, mas que não é ideia. E que não é claro nem distinta, entendeu? Quer dizer, Deus criou o mundo a partir do nada. Deus criou o universo a partir do nada. Como foi isso? Entendeu? Em nome do que alguém disse que foi assim? Não esteve ninguém lá para ver. Entendeu? Você sabe? A mística judaica da Cabala, ela tem um problema em relação a isso, em que ela dizia que devia de haver um escritor tão antigo quanto Deus para registrar tudo que Deus teria feito. Sabe? Então, essas noções de ideias claras e distintas, o que é evidente para um grupo social pode não ser evidente para outro. E significa também que assim, o modo evidente e claro com que se tem lido obras e tem se apresentado obras, tem se apresentado o que é relevante e o que não é, em termos de história da arte, isso tudo não é tão claro quanto parece, não, entendeu? Quer dizer, sabe, por exemplo, a história da arte é basicamente eurocêntrica. Então, você olha lá o Hegel, por exemplo, né? Tudo bem, ele fala do quê? Assírios babilônicos, do Egito, né? Daí da Grécia, daí Roma, daí Igreja Católica, daí Lutero. Mas é uma história basicamente no entorno europeu. Tá? Onde é que está a China? Onde é que está a Índia nisso tudo? Em termos de, onde é que está o Japão? Não existe. Tá? Agora, não é que o Heidegger não soubesse disso, entendeu? Em outros textos do Heidegger fica bastante claro que ele tinha muito interesse nesses outros tipos de produção, mas ele nunca teve a chance de ir para a Índia ou para o Japão, entendeu? Ele não viu nada daquilo. Não tinha filmes na época, não tinha documentário, não tinha fotografia, não tinha nada. Né? Então, por exemplo, os helenistas alemães, né, que adoravam a Grécia, nenhum deles foi para a Grécia, não viu que terra seca é aquela. Aqueles árvores tinham mexeruca lá para você plantar uma pé de laranja, você tem que botar uma torneira do lado, entendeu? Pingando o tempo todo para poder colher alguma laranja, entendeu? E tinha floresta antigamente, os gregos devastaram tudo para fazer muralha, fazer navio e fazer fogo, entendeu? Quer dizer, e fazer flechas. Né? Sobrou pouco do que eles tinham lá. Né? E esse é o modelo de civilização. Entendeu? Quer dizer, então, vejam, no máximo você tem a continuação, se dá a arte mais importante é de Nova York, entendeu? A escola do Hugh Hudson, por exemplo, na pintura, tal. Entendeu? Então, você desloca a capital do mundo, né, de Paris para Nova York.
Né? E aí, se você quer antecipar, você diz, não, no futuro vai ser Beijing e tal. Olha, há um centro do mundo, sabe? Quer dizer, o caminho a ser percorrido para o futuro e pelo futuro vai se dar por um embate que houve na Europa, por exemplo, em termos de campos de concentração, ou de Primeira e Segunda Guerra Mundial, de Revolução de 1930, 1948, assim por diante. Não sei. É claro que, digamos assim, aquilo que nós produzimos em língua portuguesa não existe no mundo da ciência e da arte, da tecnologia. Né? Se alguém de nós aqui quiser ser levado um pouco a sério no mundo, tem que escrever em inglês, né? Publicar em inglês. Nem francês e alemão bastam hoje, mas vejam, bons intelectuais franceses ou alemães, ou norte-americanos, ou ingleses, eles não conhecem português. Eles, em geral, não conhecem nem espanhol. Entendeu? Quer dizer, então, eles se bastam e se. Então, o que se produz aqui, o que se deixa de produzir, não tem a menor importância, sabe? Embora a língua portuguesa seja uma das, acho que 6 línguas mais faladas do planeta. Né? Então, sabe, é uma linguagem que a gente é não ser parecendo que é. Eu estou querendo insistir nessa congruência, essa confluência de ser e não ser, sabe? Por exemplo, se você pega, naquele meu livro Cânone Colonial, que é uma nova edição dele agora, revista, e um pouco ampliada, se você pega o Américo Vespúcio, nas cartas que ele escreve sobre os indígenas, entre aspas aqui, os índios, né? Ele diz coisas do tipo assim, eu estou simplificando um pouco, mas é basicamente isso, que os índios usam pau-brasil, às vezes, para fazer cabanas tal, e não sabem a preciosidade que eles têm na mão. Né? Ou eles não têm justiça, eles não têm rei, entendeu? Eles não têm Estado, sabe? E por isso que eles são bárbaros, são índios, né? Eles estão fora da civilização. Né? Mas vejam, o esquema que está subjacente na cabeça dele é que o ser é o ser europeu. Né? Que você tenha Estado, você tenha justiça organizada, né? Que tenha um rei, etc. E na medida que os índios da América não têm isso, eles são o não ser em relação àquilo que é o ser. Tá? Porque o ser é determinado por lá. Tá? Quem inverteu um pouco isso foi o Voltaire, quando ele pegou o Indurão e jogou na Europa para fazer um efeito de estranhamento e questionar as coisas que estivessem lá. Tá? Mas é muito mais como um apelo cômico. Tá? Eu conheci um escritor suíço chamado Hugo Leccia. Ele já faleceu há poucos anos. Ele tem um livro, por exemplo, em que ele imita o estilo dessas narrativas de 1500, 1550, por aí, sobre a América, em que ele coloca uma piroga de índios entrando num rio na Suíça. Entendeu? Então, os índios conquistam a Suíça, entendeu? E encaram a Suíça da perspectiva deles, sabe? E ele mesmo me disse, olha, eu estava imitando aquele estilo, por exemplo, tem um cara espanhol chamado Cabeça de Vaca, Cabeça de Vaca, em português, né? E que andou aí na Argentina, passou pelo sul do Brasil, foi lá para a Flórida e assim por diante. Né? E tem descrições sobre isso. Né? Então, vejam, por isso que eu estou com isso acenando, vejam bem, quando nós somos americanos, nós estamos na América do Sul, ou na América do Norte ou Central, né? Isso é homenagem ao Américo Vespúcio, mas da perspectiva de um europeu, entendeu? Porque
da perspectiva do, entre aspas, americano, do índio que nós somos, era um desaforo o jeito que ele estava vendo o que tinha aqui, sabe? Não era mais aquela visão que você tem no Cristóvão Colombo, né, que quando chegou na região de Hispaniola e de Cuba, ele achou que ele tinha chegado ao paraíso, entendeu? Porque estavam aquelas pessoas sem roupa, debaixo de um céu azul, no mar, os palmeiras, etc. Entendeu? O que funcionou até o momento em que os índios se rebelaram contra as trepolias que os espanhóis estavam fazendo em cima deles, provavelmente vários tipos de violência e processo de escravização. E aí o índio se torna o comedor de gente, se torna um canibal. Né? E isso você tem, por exemplo, no Shakespeare, numa peça chamada A Tempestade, que quase ninguém lê e discute aqui, mas onde é que você tem Ariel, que é o espírito europeu, e tem Caliban, que é derivado de canibal, que é esse ente primitivo que não tem propriamente fala, que não consegue articular um discurso direito. Entendeu? Por quê? Porque ele está falando uma língua que o europeu não entende. Não? Quer dizer, então, vocês podem conferir lá no Shakespeare. Né? Engraçado que foi uma obra muito estudada nos começos de Cuba, né? Porque era entender como é que o europeu viu o americano, né? Que é a visão colonialista, né? Que é interiorizada pelo colonizado, que se acha europeu na medida em que ele imita o que ele acha que seja a Europa. Entendeu? E isso é muito presente na cultura brasileira, por exemplo, nas universidades brasileiras. A USP vive toda ela desse processo de imitação da França, por exemplo, né? Porque ela foi formada assim. Né? Os primeiros professores lá, em muitas áreas, foram franceses. Né? O meu professor foi aluno de professores franceses, o Florestan Fernandes também foi aluno de professores franceses, que davam aula em francês lá em São Paulo. Eu ainda peguei esse tipo de aula lá. Né? E aí vem professores de estética lá da Universidade de São Paulo, ou de filosofia da arte, que vem dizer qual é a moda atualmente em Paris, para a gente saber como é que a gente tem que fazer a arte aqui, ou que tipo de teoria estética a gente tem que desenvolver aqui, de acordo com o que é feito lá na Rive Gauche, em Paris. Sabe? Eu não estou falando isso por acaso, eu só assisti num congresso da Associação Nacional de Professores de Filosofia. Né? Então, vejam, eu estou querendo assim que a gente possa discutir esses problemas ao longo desse semestre. Tá? E isso significa questionar, por isso que eu coloquei como item 2, né, conceitos como o de aura, que é esse caráter divino que tem subjacente à obra de arte e que gera uma espécie de tabu em relação à obra de arte. Então, vejam, a hermenêutica, que a gente aqui quase não estuda, ela com Schleiermacher, por exemplo, se deriva grandemente da hermenêutica luterana, né, que, você sabe, o Lutero se desenvolveu com um jeito diferente de ler os textos bíblicos. Né? Então, por exemplo, a Santa Ceia. Né? Deus diz, Cristo diz lá, né? Esse é meu pão, e passo um pão, esse é meu corpo, e passo o pão para os discípulos. Depois serve o vinho, esse é o meu sangue, bebei e comei para lembrarmos de mim, coisa assim, entendeu? E isso levou na missa católica à comunhão, que é um pedaço de pão ázimo lá, entendeu? Mas o único que bebia o sangue era o padre, né? E o cristão comia a múmia de Cristo, entendeu? Quer dizer, ele comia o corpo esvaziado de todo o líquido, porque separaram os dois, entendeu? Quer dizer, ora, os luteranos, eles faziam uma cerimônia em que a cada um dos fiéis era servido também o vinho. Em reformas mais recentes da Igreja Católica, ela passou a servir em certas cerimônias vinho também, entendeu?
Agora, nessa época de pandemia, não pode ser de coisa nenhuma, porque seria um agente de transmissão do Covid, então não poder mais, entendeu? Mas permite a gente ter um Papa mais ou menos esclarecido que impediu que a Igreja Católica caísse no primitivismo em algumas religiões neopentecostais por aí, né? Mas vejam, a questão é que se eu faço a exegese de um texto sagrado, eu tenho que supor que ele é a fala do divino. E a fala do divino não pode ser questionada. E essa perspectiva se colocou na leitura das obras de arte também, entendeu? E eu estou tentando, ao menos, problematizar, por um lado, o conceito de arte e, em segundo lugar, a divinização do artístico. Em terceiro lugar, não ver a imaginação como libertadora o tempo todo, e sim como também um instrumento social e pessoal muito grande de manipulação dos outros e de si mesmo. Tá? Então, essa questão é dupla nesse sentido, sabe? É da obra e é da leitura que se faz da obra. Então, não é apenas como Kant colocou a questão da liberdade de criação artística, mas também de liberdade de interpretação da obra de arte e do fenômeno artístico. Tá? Sendo que nós vivemos uma época que há mais de 150 anos a arte mesmo tem se problematizado cada vez mais. Tá? Então, nasceu quando um Picasso se põe a pintar numa fase azul e vê tudo azul, entendeu? Ou uma pintura de tipo geométrico, ou assim, ele está violentando, digamos assim, o caráter mimético da arte. Tá? Bom, então, por exemplo, o Billington desenvolveu a tese da arte estrutural, tá? Que para ele era a arquitetura de grandes espaços, entendeu? Como edifícios, né? Ou pontes. Né? Mas o problema é da estrutura. Ela não existe apenas nas grandes obras, como ele no fundo sugere, entendeu? Numa pequena obra, como um haikai ou como uma joia, né? Você tem uma estrutura, tá? E isso, no mundo moderno, coloca o grande problema de você ter certos esquemas dos quais você pode fazer pequenas variações, e aí o artista passa a vida toda trabalhando numa fase, quer dizer, entre o artístico e o artesanal. Tá? E aí você tem vários, por exemplo, na pintura, você tem, por exemplo, o Scliar, né? Ele faz muitos quadros, né, em que ele tem... quer ver aqui? Ó. Tá? Então, esse tipo de objeto, tal, entendeu? Essas frutas, isso aqui, isso aqui, isso aqui é muito frequente dentro da obra dele. Né? Quer ver uma coisa interessante? Desculpa, está com um papel bolha ali. Esse é Burle Marx. Tá? Então, eu paguei uma mixaria por isso aí, entendeu? O Scliar, que há pouco tempo você pagava para qualquer quadro assim, desse tamanho aí, para mim, uns 4, 5 mil. Eu acho que eu não paguei nem 500 pila por isso aí, sabe? Mas o Poteiro, lá em Goiânia, né? Você deve conhecer. Né? Quer dizer, sempre de novo aquelas mesmas figurinhas, né, que ele aprendeu com os índios lá. Né? Então, o Galeno aqui, entendeu? Fazendo os anzóis dele, Ibaré Camargo com os carretéis dele, entendeu? Quer dizer, eles ficam fazendo variações em torno de certas figuras, né? Como também tem muito arquiteto que faz variação em torno de uma mesma, um certo, mesmo tipo modelo subjacente. Né? Então, nós temos que ver
até que ponto você distingue, vamos dizer, a grande obra do industrianato e o artesanato, né? Como é que a gente vai conseguir distinguir isso? E um dos modos de fazer essa distinção é no chamado diálogo das artes, né? Saber quando, por exemplo, se pega uma escultura e coloca em poesia, poesia na escultura e assim por diante, né? E isso significa, então, o processo de mímese de uma arte em relação a outra arte. Tá? Então, não só mímese em relação à realidade, mímese como a relação com a subjetividade, mímese da obra em relação a si mesma, mas também a relação entre as obras de séries chamadas próximas, para usar um termo do Tinianov, né? Então, eu transponho elementos da linguagem de uma arte para outra arte. Isso pode ser, às vezes, até de modo bastante banal. Você tem, por exemplo, uma série de filmes recentemente feitos pelos americanos em que eles usam a linguagem do gibi para fazer um filme. Né? Os policiais, tal, entendeu? Quer dizer, como é que você contamina uma arte com outra? Como é que você relaciona isso? Tá, né? Naquele meu livro sobre arte comparada, eu trato disso também. Né? Então, vejam, nós estamos aqui discutindo qual é o valor da obra de arte. Então, você tem, por exemplo, no Heidegger, muito simplificadamente, a colocação de que a arte, o artista só produz uma grande obra, tá? E todas as outras obras dele são menores. Eu estou caricaturando um pouco, mas é mais ou menos nessa direção. E só há algumas poucas grandes obras, e o resto é resto, e não merece ser considerado. Tá? O Adorno, por exemplo, insistiu muito na questão do caráter mercantil da arte, tá? Que é um tema que está lá presente no Benjamin, já quando ele estuda a influência, digamos assim, do desenvolvimento do capitalismo na produção de novas formas de arte, novos tipos de produção artística, né? Principalmente com Baudelaire, e a questão do conceito de moderno, de modernidade que você tem lá, né? E o Adorno chega a terminar a teoria estética dele assim com a reflexão de que no mundo dominado pela mercadoria, a arte tem por função preservar o caráter de não mercadoria. Por outro lado, ele era um dos primeiros a falar em indústria cultural, né, que é um erro de tradução para cultura e indústria, porque indústria cultural quer dizer que a indústria é cultural. Ou você quer dizer que a industrialização da cultura seria cultural. Mas o que eles queriam dizer com isso na dialética do iluminismo, eles aqui, Adorno e Horkheimer, era que a grande obra ela escapa a esse domínio da precificação, né? Mas tudo que entra na precificação acaba sendo equivalente a outro objeto. Entendeu? Quer dizer, o caráter de mercadoria da obra de arte faz com que ela seja cambiável por outros. Tá? Então, qualquer grande obra que entre no mercado de leilão, por exemplo, né, ela vai adquirir um determinado preço, que para nós pode ser astronômico, entendeu? Vamos dizer, 70 milhões de dólares. Tal, entendeu? Mas para nós, não. Para quem é realmente um milionário, ele pode pagar. Né? Não vai ser muito custo, não vai falir por causa disso. Tá? Agora, no mundo dominado pela mercadoria, a função da arte seria preservar o espaço da não mercadoria. Quer dizer, que haveria, quer dizer, eu acho que com isso era que haveria uma espécie de diferença qualitativa última guardada na grande obra de arte, que não seria precificável. Você não troca, sabe, uma obra por outra.
Para mim, na literatura, isso é mais fácil. Quer dizer, eu não posso trocar a Ilíada de Homero pelo Dom Quixote de Cervantes, porque são obras com características diferentes e de épocas diferentes, meios diferentes. E eu nem quero trocar uma para outra. Eu quero deixar cada uma valer por si. Tá? Então, o problema é que, digamos assim, há um problema de equivalência. Tá? Por exemplo, em Goiânia, uma conhecida minha lá construiu o prédio da Sociedade Vertente Psicanalítica, que era do pai dela e de um parente lá, de um amigo deles. E era um prédio aí dos 3, 4 andares, e ela tinha deixado espaço para 6 grandes painéis, se eu bem me lembro. Né? Isso vocês acham no primeiro número da revista Paranoá que nós fizemos. Era o número 2, aquela Paranoá vermelha, está lá, isso. É o Pequeno Hans, é o nome do prédio lá em Goiânia. Aí o Daniel tinha falado com o poteiro para fazer os painéis. Né? Aí ele achou absurdo o preço que o poteiro tinha pedido, que era um preço de um carro novo. Aí, como eles não tinham se entendido, eu disse, olha, posso falar com um amigo meu, o DJ Oliveira, que faz painéis também, entendeu? Quem sabe vocês se acertam. Aí, realmente, marcamos o encontro, tal, entendeu? Eles conversaram e se acertaram. Né? Se eu bem me lembro, por aqueles painéis, eles pagaram tipo R$ 23.000. E o problema é que foi a última obra do DJ Oliveira, porque ele morreu pouco depois, enquanto estava fazendo ainda, né? Mas já estava concluído. Então, vejam, trocaram um pelo outro, porque um era mais barato que o outro. Sabe? Agora, provavelmente no futuro, é provável que aqueles painéis que o DJ Oliveira fez lá com essa temática psicanalítica, da máscara, principalmente do teatro, vai valer mais do que o próprio prédio. Entendeu? Sabe? É irônico, mas tomara que seja assim, entendeu? Eu não sei. Entendeu? As pessoas talvez um dia venham a ir para Goiânia para ver esse tipo de painel lá, entendeu? Tem também em certas escolas certos painéis que o DJ fez. O DJ Oliveira morava aqui em Lusiânia, ele achou que fazia uma grande coisa para a cidade quando ele fez uma série de painéis para a prefeitura de Goiânia, que não pagou nada, foi uma doação dele. Ela só forneceu um espaço lá numa praça, onde é que, em forma circular, aqueles painéis foram colocados contando a história da região de Lusiânia. Lusiânia era Santa Luzia, era um centro de mineração de ouro, né? E índios foram apresados lá, e de escravidão houve lá, etc. Bom, e a última vez que eu vi aquilo, estava quase tudo destroçado. Entendeu? Quer dizer, o Cirão Franco fez a mesma coisa em Goiânia. Ele fez assim uma série de estatuetas e painéis e colocou numa praça lá em Goiânia como doação. Destruíram tudo. Sabe? As pessoas tinham prazer em estragar aquilo. Né? Então, o que se pode e o que se deve fazer? Né? Então, por exemplo, o Alberti achava que o Belo poderia proteger a obra para que ela fosse preservada. Historicamente, isso valeu, por exemplo, para Paris, quando os nazistas tomaram lá e houve ordem para preservar a cidade, não destruir nada. E veio do Hitler e dos generais dele lá, então, que eram pessoas cultas. O Hitler tinha a pretensão de ser pintor. Né? Seria melhor se ele tivesse ficado só pintando, entendeu? Mas, de qualquer maneira, Paris foi preservar mais. Muitas vezes as obras foram destruídas exatamente porque eram belas. Sabe? A arte grega, egípcia, tudo foi tomado, saqueado, levado embora, porque era belo. Sabe?
Quando as tropas francesas entraram lá em Portugal, em 1808, né, tinha o túmulo do Dom Pedro I, que tinha uma série de pequenas esculturas assim, ao redor de todo o túmulo do sarcófago lá. Cortaram a cabeça de todo mundo. Vocês olhem essas pinturas da antiguidade, essas esculturas da antiguidade, geralmente elas estão com o nariz quebrado. E todo mundo acha que esse nariz está quebrado porque ele, por acaso, foi quebrado. Mas não foi por acaso. Aquilo foi destruído para que a divindade não pudesse respirar. E a respiração era a alma, era para destruir aquela crença que Deus representava. Entendeu? Claro, as tropas de Napoleão também treinaram pontaria na Esfinge, que havia lá, com os canhões deles. Então, já está lá, né? Vamos ver quem acerta o nariz dela. Entendeu? Quer dizer, então, o Acrópole, ele estava inteiro até o século XVIII, né? 1700 e pouco por aí. Aí, numa guerra lá, os turcos já estavam cercando e os gregos tinham posto painel de pólvora, o depósito de pólvora dentro do prédio. Aí um tiro de canhão acertou lá e explodiu tudo. Entendeu? Quer dizer, podia estar inteiro esse prédio. E não está por causa da barbárie. Tá? Por exemplo, Walter Benjamin tem uma das teses de filosofia da história dele em que ele diz que não há documento da arte, da cultura, que não seja um documento da barbárie ao mesmo tempo. Sabe? Então, esse outro lado, sabe, que geralmente é escondido, nós temos de aprender até uma abertura para ver o que isso aí significa tudo. Tá? Então, eu estou tentando colocar isso como a relação entre o status estético e o Estado, tá? Quer dizer, o poder instituído na sociedade. Tá? E a genealogia do estético. Quer dizer, vejam, o Kant, ele, na visão da arte dele, ele falou da finalidade da obra de arte, da finalidade do verbo. Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Finalidade sem fim, como é mal traduzido. Mas por que ele não fala da origem da obra de arte? Aquilo que faz com que ela seja possível. Tá? Como é que se tomam decisões em relação à produção artística, à circulação artística, à valorização daquilo que é artístico. Tá? Então, é preciso entender que há um esquema de percepção como que uma construção mental inconsciente no modo de apreciação do estético. Né? Então, eu estou querendo colocar a própria arte como um problema, aí, não como uma solução, como um refúgio no qual a gente torna a vida suportável. Quer dizer, isso quem disse foi o Nietzsche. Eu não estou dizendo que ele não tem razão. Tá? Quer dizer, a arte existe para tornar a vida suportável, dizia ele. Né? É melhor conviver com o artístico do que ter que vivenciar, por exemplo, os piores lados do ser humano, como para ser um policial ou um carcereiro tem que viver, ou alguém que está do hospital trabalhando lá com pessoas arrebentadas, doentes, etc. Bom, então, vejam, essas noções, né, de beleza inerente, beleza aderente, que estão lá no canto, né? Como a gente vai entender essas relações? Né? E a noção também de uma ideia que seja capaz de absorver a contradição. Quer dizer, eu estou pensando aqui no Zolger, que foi quem introduziu isso no âmbito do estético, depois o Hegel retomou e desenvolveu isso, entendeu? Mas a ideia aqui já não é mais aquela
coisa unificada, unilateral, como ela aparece na estética renascentista católica e normalmente na maneira como a pessoa concebe. Então, por exemplo, quando eu estou falando em liberdade, não tem sentido falar em liberdade sem ter a contrapartida da coerção. Tá? Então, a liberdade é uma anticoerção, entendeu? Quer dizer, então eu não posso falar em liberdade sem estar falando da coerção. Sabe? Mas, por exemplo, o Delacroix, quando ele pinta a liberdade, você não tem as tropas monarquistas ou coisa assim aparecendo que causaram aquelas mortes. Ela aparece só indiretamente no rastro de sangue que fica dos cadáveres amontoados lá ao redor, por onde é que ela passa, entendeu? Mas eles estão presentes por ausência, entendeu? Mas a coerção, ela existe como algo inerente ao conceito de liberdade. Esse problema dessa necessidade de... Então, por que a obra de arte foi sempre colocada como algo divino, como algo que não se pode contestar, como um tabu, entendeu? Como um problema, né? Então, isso envolve uma coisa que a gente já debatizou bastante semestre passado, que seriam as revisões do conceito de verdade que já foram feitas. E eu, nesse semestre, gostaria de poder acrescentar uma coisa que no semestre passado ele não viu, que é a resposta dessa poesia hermética em relação a esses problemas colocados, por exemplo, por Heidegger. Tá? E os modos como se tem usado figuras de retórica para analisar a obra de arte, entendeu? Quer dizer, tem a famosa escola de Yale, entendeu? Que examinava as obras a partir de categorias de retórica. Nós conhecemos muito pouco isso aqui, pouco retórica, a gente não estuda a retórica, mas os formalistas russos já tinham começado isso por volta de 1915, por aí, a fazer esse tipo de análise. Tá? Então, essa relação entre imagem e conceito, né? Como é que se dão essas relações, né? E como é que a gente vai ver essa história da arte a partir de uma problematização. A gente pode tomar certos pontos assim, de modo sintomático para ver o que significa isso tudo, né? Como processo de manipulação, né? Em que manobras do poder, da ideologia, se presentificam em livros, em perspectivas de análise, etc. Então, eu acho que é muito mais assim um abrir espaço para a discussão de uma problemática, para que depois cada um de vocês aplique isso como achar melhor e a gente possa pensar junto esse tipo de problema, né? Para mim, vai ser o meu último semestre como professor. Em princípio, eu não vou voltar a lecionar. Tá? Eu vou ficar fora